Era sexta-feira, mas não uma sexta qualquer. O céu, normalmente brilhante, escureceu ao meio-dia, como se o próprio universo lamentasse o que estava prestes a acontecer. Enquanto multidões gritavam e zombavam, um grupo de soldados cumpria ordens. Entre eles, um homem, um centurião, frio, preciso, sem nome, sem passado visível. Ele não sabia, mas seu destino estava prestes a mudar por um simples toque de lança. E você já percebeu como às vezes um momento muda tudo? Era sexta-feira, mas não era um dia comum. Era como se até o tempo tivesse parado. O calor do deserto se misturava com uma estranha sensação no ar. Uma presença pesada, densa, como se o próprio céu soubesse o que estava prestes a acontecer. Perto do monte chamado Gólgota, o som de martelos ecoava entre as rochas. Pregos atravessavam carne, gemidos cortavam o ar, mas no meio daquele caos havia um silêncio que ninguém sabia explicar. No meio dos soldados romanos, brutais, disciplinados, implacáveis, um centurião observava tudo com olhos frios. Ele não era novo naquela função. Já tinha participado de dezenas de execuções, mas naquele dia algo estava diferente. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a ser atravessado por uma experiência que o marcaria por toda a eternidade. Ele era um homem sem nome, sem rosto conhecido nas Escrituras. Mas a lança em suas mãos estava prestes a escrever um dos capítulos mais misteriosos da história cristã. Enquanto o povo gritava blasfêmias e outros choravam em silêncio, Jesus estava lá, suspenso entre o céu e a terra. O olhar dele não era de ódio, não era de revolta. Era como o olhar de um pai que observa um filho rebelde e mesmo assim o ama. O sol que antes iluminava aquela região começava a desaparecer. Mas não era o fim do dia. Era o começo de uma revelação. E no meio daquele clima pesado e imprevisível, o centurião, o soldado romano, permanecia ali, em silêncio, observando, cumprindo seu papel de executor, mas com o espírito já começando a ser inquietado. Por algo invisível, o tempo passou e os crucificados estavam prestes a morrer. Mas havia um problema. Era dia de preparação e os corpos não podiam permanecer na cruz. As autoridades religiosas exigiam pressa. Foi quando o comandante deu a ordem: verifiquem se todos estão mortos. Se não estiverem, quebrem as pernas. Os soldados obedeceram, mas quando chegaram a Jesus, algo neles hesitou. Ele já estava morto, ou parecia estar. E foi então que o centurião recebeu o sinal. Era sua vez. Sem saber, ele estava prestes a protagonizar uma das cenas mais impactantes da história sagrada. A lança foi erguida, mas antes de perfurar, o centurião olhou. Sim, ele olhou nos olhos do crucificado. E naquele instante, mesmo sem palavras, algo o tocou. Ele nunca mais seria o mesmo. Aquela sexta-feira havia começado como qualquer outra, mas os ventos que sopravam sobre Jerusalém estavam carregados de um pressentimento antigo, como se a cidade estivesse à beira de um evento que mudaria tudo, mesmo que ninguém ainda compreendesse o tamanho disso. Para o Império Romano, aquilo era apenas mais uma execução. Um homem acusado de sedição, de ameaçar a ordem, de se declarar rei. E Roma não tolerava reis fora de César. A cruz era a resposta. Cruel, dolorosa, inquestionável. O centurião, um soldado com anos de guerra nas costas, havia recebido ordens claras: garantir que os 3 condenados estivessem realmente mortos antes do pôr do sol. A lei judaica exigia que os corpos não ficassem pendurados durante o sábado. E como era um sábado especial, tudo deveria ser resolvido com rapidez. Ele sabia o que precisava ser feito. Se um crucificado ainda estivesse vivo, as pernas seriam quebradas com uma barra de ferro. Isso acelerava a morte por asfixia, e se por acaso restasse alguma dúvida, a lança resolveria.
sem falhas, sem margem para erro. O primeiro condenado ainda se debatia. Os soldados se aproximaram e esmagaram suas pernas com força. Ele gritou. E depois, silêncio. O segundo teve o mesmo destino. Os ossos estalaram, o corpo desabou. E então, restava apenas o homem do meio, Jesus. Quando o centurião se aproximou, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não era medo, não era dúvida. Era um desconforto espiritual. Como se estivesse pisando em terreno sagrado mesmo sem saber. Ele se aproximou com passos lentos. Os olhos de Jesus estavam fechados, o corpo inerte, a cabeça pendia para o lado. Tudo indicava que já estava morto. Mas havia uma hesitação no ar. Os soldados se entreolhavam. Ninguém queria quebrar as pernas daquele homem. Foi quando o centurião decidiu agir, sem palavras, sem consulta. Apenas levantou sua lança e a cravou no lado de Jesus, entre as costelas. Naquele instante, algo absolutamente incomum aconteceu. Da ferida, jorrou sangue e água. Não era normal. Nenhum dos outros crucificados reagira assim. Era como se o corpo, mesmo sem vida, ainda carregasse dentro de si um mistério, algo que se recusava a passar despercebido. O centurião deu um passo para trás. Por um breve momento, sentiu que a lança não havia perfurado apenas carne e osso, mas também o seu próprio coração. Ele tentou disfarçar, limpou a lâmina, endureceu o rosto. Mas por dentro, uma rachadura começava a se formar. Era como se aquele sangue que ele havia derramado estivesse agora exigindo uma resposta. Como se, mesmo sem entender, ele tivesse sido marcado. Os soldados deram a execução por encerrada. Voltaram à rotina, entregaram relatórios. Mas o centurião, ele não voltou ao normal. Ele ficou ali, parado, olhando para o corpo que sangrava do lado, tentando entender o que havia sentido. Foi naquele instante que o império perdeu um soldado e o céu começou a ganhar um discípulo. O corpo estava ali, inerte, silencioso. Já não havia vida visível, nem respiração, nem movimento. A morte já havia feito sua obra. Mas algo invisível, ainda pairava no ar. O centurião, que havia cravado a lança no lado de Jesus, permanecia imóvel. Todos ao redor se dispersavam, como se mais nada importasse. Mas ele não conseguia sair do lugar, seus olhos fixos naquele corpo pendurado. E foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Jesus, mesmo morto, olhava para ele. Não com os olhos abertos, mas com uma presença que transcendia o físico. Era como se o olhar dele estivesse gravado na alma do soldado, desde o instante em que seus olhos se cruzaram horas antes. Ele se lembrava bem. No caminho até o Gólgota, Jesus havia caído, cambaleado, sangrado, e ainda assim havia olhado para ele com algo que nenhum outro condenado jamais olhara: compaixão. Não havia ódio, não havia medo, apenas compaixão. Um olhar que atravessava a casca dura daquele centurião romano e tocava em algo que ele mesmo não sabia que ainda existia: sua humanidade. Ele havia sido treinado para não sentir. Desde jovem, aprendeu que um bom soldado não hesita, não chora, não se envolve. Mas agora, parado diante daquele corpo ensanguentado, ele sentia. O olhar de Jesus era diferente. Não julgava, não acusava. Era um olhar que dizia: eu sei quem você é, e mesmo assim eu te amo. As palavras ditas horas antes agora ecoavam na mente do soldado como trovões espirituais. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sabia o que havia feito, sabia cada detalhe da sua ação, sabia que tinha perfurado o lado de um homem inocente, mas agora estava começando a perceber algo maior. Ele havia tocado no corpo do próprio Filho de Deus. Um calafrio subiu por sua espinha. O suor frio escorreu por sua testa. E pela primeira vez em muitos anos, o centurião sentiu culpa. Mas
junto com ela, uma semente de esperança, porque aquele olhar, mesmo depois da morte, parecia sussurrar: ainda há tempo. O silêncio em volta agora era absoluto. O povo havia ido embora. Os sacerdotes estavam satisfeitos. Os outros soldados já seguiam para suas rotinas. Mas o centurião continuava ali, olhava para a lança. O centurião olhava para a lança em sua mão. Ela estava manchada de sangue. Mas aquele não era um sangue comum. Algo dentro dele dizia que aquele sangue tinha vida, que falava, que redimia. Enquanto os ventos uivavam ao redor e os corvos sobrevoavam a cruz, o tempo parecia suspenso. O soldado, agora em silêncio absoluto, deu um passo para trás e caiu de joelhos. Ele não entendia o que estava sentindo, mas sentia. E pela primeira vez, desejou não ser o que era. Desejou não ter feito o que fez. Quis voltar no tempo, impedir o próprio braço de perfurar aquele lado. Mas era tarde. Ainda assim, algo dizia: nem tudo está perdido. Ele levou a mão ao peito. O coração batia rápido, forte, confuso, mas vivo. E foi aí que uma verdade o alcançou. Jesus o havia visto. Sabia quem ele era. E mesmo assim, não o amaldiçoou. Não o olhou com condenação. O olhou com perdão. O olhar do crucificado havia atravessado séculos de dor em um segundo. E aquele soldado, que até então só conhecia a morte, estava agora tendo seu primeiro encontro com a graça. E ele nem sabia o nome disso ainda. O corpo ainda pendia da cruz. O vento soprava mais forte agora, girando poeira e folhas secas, como se a criação estivesse inquieta. O céu, que antes era claro, escureceu sem aviso. Não era nuvem comum. Era como se a luz tivesse sido apagada pela própria mão de Deus. E o centurião, ainda ajoelhado, sentia algo que nem mesmo os manuais militares de Roma explicavam: medo sagrado. Ele era um homem treinado para não se abalar. Havia sobrevivido a guerras, emboscadas, sangue e gritos. Mas agora, havia um silêncio que o aterrorizava mais do que qualquer campo de batalha. Um silêncio que sussurrava uma verdade incômoda. Eles haviam matado alguém que não era deste mundo. De repente, a terra começou a tremer. Não como um abalo comum. Era diferente, como se algo debaixo do solo tivesse sido libertado. Os soldados se desequilibraram. Alguns gritaram, outros recuaram. O centurião ficou imóvel, assistia, absorvia e, em silêncio, compreendia. A morte daquele homem havia desencadeado algo muito maior do que um simples fim. As pedras se rachavam. O templo, segundo relatos dos sacerdotes, teve seu véu rasgado de cima a baixo, algo impossível de ser feito por mãos humanas. Era como se o próprio céu tivesse rasgado a separação entre Deus e os homens, e então começaram os rumores. Homens mortos, pessoas conhecidas que já estavam enterradas, haviam sido vistos andando pela cidade, vivendo. Como explicar aquilo? Roma ensinava lógica, estratégia, domínio, mas nada daquilo fazia sentido. Nem mesmo os deuses romanos, com todo seu panteão orgulhoso, provocavam fenômenos assim. Aquilo era diferente. Aquilo era real, espiritual, avassalador. O centurião, sem dizer palavra, se levantou, limpou os joelhos sujos de terra, mas seu interior estava sujo de algo que ele não sabia nomear. Arrependimento, talvez. Consciência desperta. Medo do eterno. Ele olhou novamente para o corpo de Jesus. O sangue ainda escorria devagar, mas não era repulsivo. Era puro. E então ele disse, em voz trêmula, baixa, mas firme, como quem finalmente compreende o que demorou uma vida inteira para aceitar. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Essas palavras não foram apenas uma constatação, foram uma confissão, uma entrega, um reconhecimento. A muralha
romana que havia dentro dele começava a ruir. Naquele instante, o centurião ainda não sabia, mas aquele momento, aquela simples frase, o arrancava para fora do império de César e o lançava no reino invisível do Cordeiro. Aquela noite caiu mais escura do que todas as outras. As ruas de Jerusalém, geralmente iluminadas por tochas e murmúrios, pareciam desertas. O som da crucificação ainda ecoava na mente do centurião como um tambor constante. Ele não conseguia apagar a imagem do rosto de Jesus, nem do sangue em sua lança, nem da frase que escapou de sua boca, sem planejamento. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, mas agora ele estava só. A caminho de seu alojamento, sentia o peso da armadura mais do que nunca. Cada passo parecia afundar na terra como se estivesse sendo engolido pela própria consciência. A lança. Ele não conseguia mais olhar para ela. A arma que por tantos anos representou poder, agora parecia uma testemunha contra ele. Naquela noite ele não dormiu. O travesseiro militar era duro, mas não mais duro que o coração que ele carregava por dentro. E mesmo esse coração começava a ceder. Cenas da crucificação passavam como flashes, os gritos do povo, a coroa de espinhos, o céu escurecido, o terremoto e o olhar. Sempre o olhar. Ele tentou racionalizar. Era só mais uma execução. Apenas um rebelde a menos. Era isso que todos diziam, não era? Mas algo dentro dele gritava: não! Não era apenas isso. No silêncio da noite, sem saber orar, ele gemeu. As lágrimas escorreram sem cerimônia. E ali, deitado numa cama de madeira, o centurião romano, o homem que já tirara tantas vidas sem piscar, começou a chorar como uma criança. Um choro preso por anos, escondido sob camadas de orgulho e brutalidade, agora escorria em forma de arrependimento. Era como se sua alma dissesse: eu toquei o Filho de Deus, eu perfurei o lado dele, e agora, o que me resta? Mas no meio da culpa, uma luz. Não uma luz visível, mas uma lembrança, quase sussurrada, das palavras que ouvira na cruz: Pai, perdoa-lhes. Essa frase o perseguia, mas de forma estranhamente doce, como se não fosse uma condenação, mas uma oportunidade. E ali, sem entender teologia, sem conhecer doutrina, sem frequentar sinagoga, aquele soldado começou a fazer sua primeira oração. Um clamor que não veio dos lábios, mas da alma. Se é verdade, se tu és mesmo quem eu sinto que és, então me perdoa, me vê, me alcança, me transforma. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser quem eu fui. Foi só isso, sem palavras bonitas, sem rituais, apenas uma rendição. E ali, sozinho, num aposento simples de pedra, sem testemunhas humanas, algo invisível se quebrou. O que a espada dos inimigos nunca conseguiu fazer, o sangue de um inocente estava fazendo agora, dobrando o espírito de um guerreiro. E pela primeira vez, o centurião sentiu uma estranha paz. Não era merecida, mas era real. Como se o mesmo Jesus que ele ajudou a matar estivesse agora limpando suas mãos sujas de sangue, dizendo: você não está condenado, você está começando. O sono veio, leve pela primeira vez em anos, e no amanhecer seguinte, aquele homem não era mais o mesmo. Algo havia mudado. Ele ainda não sabia explicar, mas carregava dentro de si uma nova certeza. A culpa que o esmagava havia se transformado em clamor, e o clamor estava sendo ouvido. Ele sempre foi apenas o centurião, anônimo entre os guerreiros de Roma, mais uma engrenagem na máquina implacável do império. Ninguém se importava com sua história, com suas dores, com o que ele pensava. Ele existia para cumprir ordens, para matar. Mas agora, algo nele havia sido nomeado pela fé. E foi assim que, ao longo dos séculos, surgiu o nome. Longino. Não está nos evangelhos canônicos.
mas antigas tradições cristãs, especialmente do Oriente, começaram a chamá-lo assim, Longino, o soldado que perfurou o lado de Cristo, e foi perfurado por algo muito maior. A graça. Era como se, ao receber esse nome, sua história começasse de verdade. Porque o homem que ele era antes havia morrido com Jesus naquela cruz. E o que nasceu depois era outro. Segundo os relatos apócrifos e registros da igreja primitiva, Longino abandonou o exército. Deixou para trás a armadura, a lança, o prestígio militar. E começou a andar por caminhos que nunca imaginou. Não mais para guerrear com homens, mas para lutar com as sombras de dentro. Ele andava de aldeia em aldeia. Não falava com eloquência, mas com verdade. Contava o que viu, o que sentiu. Falava do olhar que nunca esqueceu, do sangue que o tocou, da noite em que chorou e das palavras que ecoavam até nos seus sonhos. Pai, perdoa-lhes. As pessoas o olhavam com desconfiança. Como pode esse homem que assassinou o Filho de Deus agora dizer que o segue? Mas Longino não tentava convencer ninguém. Ele só compartilhava a verdade. E quem ouvia, sabia. Havia algo real em suas palavras. Algo que não se aprende em sinagoga, mas que nasce no deserto do arrependimento. Dizem que muitos, ao ouvirem seu testemunho, choravam. Outros se convertiam. Alguns o odiavam, mas ninguém ficava indiferente. E quanto mais ele falava, mais percebia que sua dor, sua culpa e sua transformação não pertenciam mais a ele. Eram sementes e estavam sendo lançadas por onde ele passava. Longino, aquele que perfurou, agora era aquele que semeava. Seus passos já não seguiam a marcha romana. Ele agora andava no ritmo do Espírito, com a memória viva de um olhar que não condena, mas restaura. Longino nunca pediu um milagre, não clamou por cura, nem se ajoelhou buscando bênçãos. Ele achava que não merecia nada e, no fundo, talvez achasse que sequer devia viver. Mas Deus trabalha diferente. As tradições da igreja antiga contam que Longino sofria de uma condição nos olhos, uma cegueira parcial que se agravava com o tempo. Ele via sombras, vultos, luzes borradas. Era um guerreiro com os sentidos danificados, e isso, para um soldado romano, era quase uma sentença de inutilidade. Mas naquele dia, no Gólgota, algo aconteceu. Quando Longino perfurou o lado de Jesus, o sangue e a água escorreram da ferida. Aberta, um respingo alcançou seu rosto, e um pouco daquele líquido santo entrou em seus olhos. Na hora, ele não entendeu, mas no dia seguinte, quando despertou do sono inquieto, ele viu com nitidez. Pela primeira vez em anos, as sombras desapareceram. Os contornos voltaram. O mundo, antes embaçado, estava claro. Mas mais do que isso, havia luz dentro dele. Longino foi curado, não por merecimento, não por fé ativa, mas por misericórdia silenciosa. A cura de seus olhos não era apenas física, era espiritual. Era como se Deus dissesse: você me viu, você me tocou, e agora verá com o coração o que seus olhos nunca conseguiram enxergar. Longino entendia agora que tudo o que havia acontecido, da cruz ao terremoto, do sangue ao choro, fazia parte de um plano maior. E ele, por mais improvável que fosse, fazia parte desse plano. Aquela cura não era um prêmio, era um chamado. Ele não podia mais voltar para o exército, nem para a vida antiga. Ele precisava anunciar, falar, testemunhar, porque ele havia sido o primeiro a tocar no corpo morto do Cristo e o primeiro a ser tocado pelo sangue da redenção. E havia algo curioso nisso tudo. Enquanto muitos procuravam milagres desesperadamente, Longino os havia recebido sem pedir, como se o próprio céu quisesse mostrar que Deus não cura apenas quem pede, mas também quem ele chama. E Longino havia sido chamado. A história de Longino não termina com a cura, ela apenas começa.
Após abandonar as fileiras romanas e entregar-se totalmente à fé em Cristo, Longino passou a viver como um estrangeiro, não mais romano nem judeu. Ele era agora um homem do reino, alguém que pertencia a um outro mundo, um mundo que muitos ainda não compreendiam. Ele falava com simplicidade, não usava púlpitos, nem possuía autoridade religiosa, mas tinha algo que ninguém podia negar: testemunho vivo. Ele não contava histórias que ouviu de outros. Ele esteve lá, ele viu, ele tocou, ele perfurou e foi perdoado. Por onde passava, narrava com lágrimas o momento da cruz, relembrava o olhar, contava como o sangue havia lhe dado vista, tanto nos olhos quanto na alma, e falava, sempre com humildade: eu sou a prova de que o amor de Jesus alcança até os que o ferem, mas o império não perdoa traidores. Longino havia abandonado o exército sem permissão. E agora pregava um rei que não era César. Isso bastava para ser perseguido. As autoridades o buscaram. Alguns tentaram calá-lo, outros queriam matá-lo. E por fim, conseguiram. A tradição cristã diz que Longino foi capturado. Recusou-se a negar sua fé. E diante de ameaças, espadas e torturas, permaneceu firme. O mesmo homem que um dia perfurou a eternidade com uma lança, agora oferecia o pescoço ao martírio com paz no olhar. Quando perguntado se arrependia de ter seguido aquele nazareno condenado, Longino respondeu: se arrependimento eu carrego, é de ter demorado tanto para reconhecer a verdade, pois só depois da morte dele eu comecei a viver. E então ele foi executado. Dizem que foi decapitado, outros dizem que foi apedrejado. O fim terreno não importa tanto, porque ali, diante da morte, Longino não era mais o carrasco, era o testemunho. E seu sangue derramado não gritava vingança, gritava redenção, a mesma que o alcançou na sombra da cruz. Agora fluía dele para o mundo. O homem que levou a lança agora carregava a marca do Cordeiro. Se desejar, sigo com o capítulo 9, o simbolismo da lança, aprofundando o objeto que era símbolo de violência e se transforma em memória de salvação. Deseja que eu continue? Você disse, o ChatGPT disse, perfeito. Vamos agora ao capítulo 9, o simbolismo da lança, com uma narrativa profunda e simbólica de cerca de 5 minutos, refletindo sobre como um instrumento de dor pode se tornar um símbolo eterno de redenção. Este é um capítulo mais contemplativo, cheio de significado espiritual. Capítulo 9, o simbolismo da lança. Ela era apenas uma arma, um pedaço de metal forjado para perfurar carne, abrir feridas, matar, uma extensão da brutalidade romana. A lança, fria, afiada e impiedosa. Mas naquele dia no Gólgota, ela tocou algo que nenhuma arma jamais havia tocado antes: o corpo do próprio Filho de Deus. E ao atravessar Jesus, ela foi atravessada também. De objeto comum, tornou-se símbolo. De ferramenta de guerra, passou a ser memória viva de uma salvação encarnada. A lança que jorrou sangue e água tornou-se conhecida nos séculos seguintes como a lança do destino. Muitos a procuraram. Imperadores quiseram possuí-la. Cavaleiros lutaram por ela. Mas seu verdadeiro valor não está em onde ela está, e sim no que ela representa. Porque aquela lança, cravada no lado de Jesus, se tornou a última ferida antes da vitória. Foi o último ato do sofrimento antes da consumação. Foi ela que abriu caminho para que o sangue escorresse sem barreiras e alcançasse o mundo. E o mais incrível é isso: Deus usou a violência de um homem para manifestar o perdão de um Deus. Usou o gesto de um inimigo para completar a obra da reconciliação. A lança é o lembrete de que até mesmo os instrumentos de morte podem ser transformados. Que aquilo que nos condenava pode, nas mãos do Eterno, se tornar caminho para a vida. E Longino, o homem por trás da lança,
Tornou-se o exemplo vivo disso. A lança, que antes era sinal de separação entre o homem e Deus, ao tocar o lado de Cristo, passou a ser o portal de sangue e água, de batismo e redenção. Na iconografia cristã antiga, a lança aparece nas mãos de Longino não como ameaça, mas como lembrança. Não como vergonha, mas como mensagem. Veja até onde vai a misericórdia. Hoje, muitos ainda andam com lanças invisíveis nas mãos. Ferem, agridem, julgam, desprezam. Mas se entregarem essas lanças ao olhar de Jesus, até elas podem ser transformadas, porque com Deus, até aquilo que causou dor pode ser usado para curar outros. Ela era apenas uma arma, um pedaço de metal forjado para perfurar carne, abrir feridas, matar, uma extensão da brutalidade romana, a lança, fria, afiada, impiedosa. Mas naquele dia, no Gólgota, ela tocou algo que nenhuma arma jamais havia tocado antes, o corpo do próprio Filho de Deus. E ao atravessar Jesus, ela foi atravessada também. De objeto comum, tornou-se símbolo. De ferramenta de guerra, passou a ser memória viva de uma salvação encarnada. A lança que jorrou sangue e água tornou-se conhecida nos séculos seguintes como a lança do destino. Muitos a procuraram. Imperadores quiseram possuí-la, cavaleiros lutaram por ela, mas seu verdadeiro valor não está em onde ela está, e sim no que ela representa. Porque aquela lança, cravada no lado de Jesus, se tornou a última ferida antes da vitória. Foi o último ato do sofrimento antes da consumação. Foi ela que abriu caminho para que o sangue escorresse sem barreiras e alcançasse o mundo. E o mais incrível é isso. Deus usou a violência de um homem para manifestar o perdão de um Deus. Usou o gesto de um inimigo para completar a obra da reconciliação. A lança é o lembrete de que até mesmo os instrumentos de morte podem ser transformados. Que aquilo que nos condenava pode, nas mãos do Eterno, se tornar caminho para a vida. E Longino, o homem por trás da lança, tornou-se o exemplo vivo disso. A lança, que antes era sinal de separação entre o homem e Deus, ao tocar o lado de Cristo, passou a ser o portal de sangue e água, de batismo e redenção. Na iconografia cristã antiga, a lança aparece nas mãos de Longino não como ameaça, mas como lembrança. Não como vergonha, mas como mensagem. Veja até onde vai a misericórdia. Hoje muitos ainda andam com lanças invisíveis nas mãos. Ferem, agridem, julgam, desprezam. Mas se entregarem essas lanças ao olhar de Jesus, até elas podem ser transformadas. Porque com Deus, até aquilo que causou dor pode ser usado para curar outros. Se desejar, sigo agora com o capítulo 10. Uma história que é sobre mim e você. O encerramento emocional, reflexivo e espiritual, conectando a jornada de Longino com a vida do público. Posso continuar? Ou você disse, cal? ChatGPT disse, perfeito. Chegamos agora ao momento mais íntimo e profundo do roteiro, o encerramento da jornada, o capítulo 10, uma história que é sobre mim e você. Essa parte final é escrita para emocionar, provocar reflexão e criar conexão direta com o espectador. Aqui, Longino deixa de ser apenas uma figura do passado e se transforma num espelho espiritual para todos nós. Você ouviu essa história até aqui? Talvez tenha pensado que narrativa bonita, que transformação incrível. Mas pare, respira. Olha para dentro de si, porque essa história não é só sobre Longino. Essa história é sobre mim, é sobre você. Quantas vezes já estivemos com uma lança invisível na mão? Quantas vezes ferimos Jesus sem perceber? Quando negamos o perdão, quando agimos por egoísmo, quando deixamos de amar, quando o ignoramos,
quando o trocamos por vaidades, por controle, por orgulho, a cada atitude fria, cada palavra injusta, cada gesto de indiferença. É como se repetíssemos o gesto daquele soldado, como se, sem querer, também perfurássemos o lado do Salvador. Mas o mais incrível é que ele sabia, Jesus sabia que seria ferido, e ainda assim abriu o lado, não para nos condenar, mas para nos curar. O sangue que jorrou naquele dia não era um fim, era um começo. O sangue tocou Longino e ele foi transformado. E esse mesmo sangue está disponível hoje para tocar você. Você não precisa ser perfeito, não precisa entender tudo, não precisa merecer. Só precisa fazer como Longino, parar, sentir, se render. Longino foi um homem comum, talvez mais sujo do que muitos, mais culpado do que a maioria, mas foi alcançado, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os quebrantados. Talvez você tenha feridas, talvez carregue culpas, talvez ache que já é tarde demais, mas se até o homem que feriu Jesus foi perdoado, o que te impede de ser perdoado também? O olhar de Cristo ainda está disponível. A cruz ainda grita amor. O sangue ainda escorre, não mais da dor, mas da esperança. Essa história termina com uma escolha. A escolha que Longino fez. E agora, é você quem decide. Você vai continuar sendo o que o mundo te moldou para ser, ou vai entregar sua lança e deixar Deus transformar sua dor em testemunho? Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para continuar despertando com a gente. Comente aqui embaixo. Você já entregou sua lança para Jesus? Conta para mim. Jesus é a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.